Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvestre Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 24 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. A palavra de hoje, os discípulos estão indagando por que Jesus falava em parábolas. Na verdade, Jesus gostava de contar histórias, construía cenas envolvendo temas do dia a dia, personagens e situações da vida do povo. Quem não gosta de ouvir histórias, não é mesmo? Então, Jesus contou que um filho saiu de casa e um dia voltou arrependido. E aquela história da ovelhinha que se perdeu, e tantas outras parábolas, comparações, alegorias. Certamente, Jesus falava em parábolas para que as pessoas compreendessem melhor, compreendessem mais facilmente o que ele anunciava. E ele anunciava o reino de Deus, dizia que o reino estava próximo, que nele se entrava pela conversão. Jesus dizia que Deus reina no seu amor de Pai e que tinha sido enviado pelo Pai para ser o nosso caminho. As parábolas falam disso. Muito se aprende com uma parábola. As pessoas escutavam as parábolas de Jesus e tiravam as suas conclusões. Ao invés de fazer um discurso teológico sobre o reino de Deus, com muitas explicações ou citações, Jesus contava parábolas, fazia comparações. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como uma rede de pescar. É como a mulher que procura a moeda que se perdeu. Então, falar em parábolas é uma bela forma de comunicação. Agora, a resposta que Jesus deu aos discípulos que parece um pouco estranha. A pergunta era por que ele falava em parábolas? E ele disse: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Como assim? A eles não é dado? O profeta Isaías tinha falado uma coisa parecida
a respeito de muitos que fecharam o coração à comunicação de Deus. Isaías disse: eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver. Então, a verdade é essa: a elite social e religiosa de Israel não acolheu Jesus. Fechou o coração para ele, e assim nenhuma palavra sua foi bem recebida. Essas pessoas julgavam-se muito estudadas e conhecedoras das coisas de Deus. Você lembra que Jesus rezou dando graças a Deus porque estava revelando as coisas do reino aos pequeninos e as estava escondendo aos sábios e entendidos? No fundo, o reino é uma revelação de Deus e Ele a comunica a quem Ele quer. Foi o que Jesus falou a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Deus escolheu os pequenos para revelar o reino, porque os grandes fecharam o seu coração para Ele. Então, resumindo, Jesus fala em parábolas, e com as parábolas Ele comunica profundas verdades do reino de Deus. Essa comunicação chega fácil ao coração dos mais simples e das pessoas que se abrem à revelação de Deus. As parábolas continuam a ser entendidas pelos que têm um coração pequeno ou um coração de pobre, pelos pequenos, né? Os grandes e sábios, aos olhos do mundo, não acolhem a palavra de Jesus e a sua liderança. E quem rejeita Jesus, rejeita a revelação de Deus. Assim, não tem como entender as suas parábolas.